Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro, e é com muita alegria que nós nos encontramos novamente para aprofundarmos a mensagem da misericórdia, nos darmos a tudo o que Jesus nos pede, nos ensina e deseja de nós por meio do Diário de Santa Faustina. E hoje, para rezarmos também com o Evangelho, vamos abrir o Diário de Santa Faustina no parágrafo 893. Santa Faustina nos escreve o seguinte: hoje é sexta-feira. A minha alma encontra-se num mar de sofrimentos. Os pecadores me tiraram tudo, mas está bem assim. Por eles entreguei tudo, para que conheçam vossa bondade e vossa infinita misericórdia. Quanto a mim, eu vos serei fiel em meio às trevas e tempestade. Vejam, meus irmãos, o testemunho de Santa Faustina, desta mulher curada, alcançada pela misericórdia de Deus, que segue a Jesus também se entregando pela salvação dos pecadores. E para entendermos melhor o Diário de Santa Faustina, vamos ouvir aquilo que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Ele diz o seguinte, uma parábola, né? Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser nomeado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos, entregou 100 moedas de prata para cada um deles e disse: façam com que essas moedas rendam até que eu volte. E qual é a intimidade, né? Como é que eu posso dizer? O que une, né, o Evangelho de hoje com o Diário de Santa Faustina? Porque Deus, nosso Senhor, Ele foi para a eternidade na sua ascensão, mas prometeu que virá. E a nós, Ele concedeu dons e talentos para continuarmos evangelizando, anunciando o seu reino para a salvação das almas. E aqui nós entendemos o testemunho de Santa Faustina. Ela recebeu de Deus um grande dom, uma vocação, um chamado a ser toda de Deus, e isso todos nós podemos ser. A mim, que sou religioso celibatário, a você que é casado, que é casada, que tem filhos, que é celibatário também, que é sacerdote, que é bispo, nós somos chamados por Deus para sermos inteiramente dele. Ele nos concedeu talentos, nos concedeu graças para vivermos esta totalidade. Mas como é que nós estamos vivendo? É a grande questão. Porque Deus, quando voltar, Ele vai cobrar as contas dessas moedas, dessas graças que Ele nos deu para serem multiplicadas. E aqui Santa Faustina nos mostra, nos dá o testemunho da sua vida, dos sofrimentos e das dificuldades em que ela está passando, porque ela tem consciência que aquilo em que ela está sofrendo é porque ela ama a Deus, e por ser toda de Deus, ela se entregou a Deus como vítima para a salvação dos pecadores. Vejam, meus irmãos, foi o dom, foi o talento, foram as moedas que Deus concedeu a Santa Faustina e que ela está fazendo dar frutos, está fazendo com que essas moedas rendam ainda mais. E essa deve ser a nossa preocupação. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados por Deus para estarmos com Ele. Mas quantas vezes nós nos omitimos diante de contra-testemunhos, de pessoas que abandonam a fé, que cometem pecados, cometem erros, que ferem os outros. Nós não anunciamos nem com a palavra, não anunciamos nem com a vida e nem com a oração. Quantas vezes nós somos relaxados na nossa vida cristã e nós devemos ter consciência de que Deus Ele vai cobrar contas de cada um desses dons que Ele nos concedeu. A vida é um dom que o próprio Deus nos deu. E o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, por exemplo? O que é que eu, como religioso, estou fazendo da minha vida religiosa? Uma vez que nosso Senhor nos chamou para carregarmos também a nossa cruz, para morrermos,
para entregarmos a nossa vida pela salvação das almas, o que é que nós também estamos fazendo? Vejamos, meus irmãos, Santa Faustina apresenta o seu testemunho, tem consciência de que as dificuldades que ela está passando é pela salvação dos pecadores, mas ela enfrenta, ela persevera, ela vai até o fim. E nós, quantas vezes nós somos inconstantes? Queremos servir a Deus, mas só enquanto tudo está muito bem. Quando Deus começa a nos purificar, quando Deus começa a nos provar, nós começamos a abandonar a Deus, nós começamos a murmurar. E o desejo é só um, é de abandonar de vez, de deixar. Mas não é isso que os santos nos ensinam, não é isso que Deus deseja, não é isso que o testemunho de Santa Faustina nos ensina. Nós temos dons, nós temos graças que o próprio Deus nos concedeu, nós precisamos conhecer quais foram essas graças. Por isso que aquela cura, como Jesus realizou no cego, ela é necessária para nós. Precisamos reconhecer a graça de Deus para sermos fiéis. A mim, às vezes a gente pensa que cabe só aos religiosos e aos sacerdotes anunciar o reino de Deus, não. Todos nós que fomos chamados, criados por Deus, nós temos esta missão, a missão da santidade, de sermos santos e de falarmos de Deus, anunciarmos e denunciarmos, anunciar aquilo que pertence ao reino de Deus e denunciar aquilo que não pertence ao reino de Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer o próprio Deus. Mas tenhamos essa disponibilidade, de este desejo de anunciar aos nossos filhos, aos nossos amigos, às pessoas que trabalham conosco o reino de Deus. Lembrar as almas do céu, da eternidade, da amizade com Deus, mas também dizer o que é errado, o que precisa ser corrigido. Assim, nós vamos empregar a nossa vida nos desejos de Deus, anunciando o reino de Deus. E essa é a nossa missão, é falar daquilo que vimos e ouvimos, como diz os nossos escritos. A nós, filhos da misericórdia, nós temos esta missão. Não calar diante daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que vem do coração do próprio Deus. Então este é o nosso compromisso que nós assumimos hoje, a partir do testemunho de Santa Faustina, claro. Mesmo em meio às dificuldades, continuar perseverando, sabendo que nós podemos oferecer aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos para a salvação das almas. Unido ao sofrimento de Jesus, nós oferecemos o nosso padecer, primeiramente pela nossa salvação, pela nossa purificação e depois pela salvação das almas. Então este é o convite que fica para cada um de nós, meus irmãos. Abramos o nosso coração para que Deus realize em nós a obra que Ele deseja. Por isso vamos rezar, vamos pedir a Jesus pela nossa conversão. Dai-nos, Senhor, a graça de seguirmos fielmente os vossos desejos, de abrirmos os nossos corações para a vossa santa vontade, de nos unirmos a vós, aos vossos sacrifícios, aos vossos padecimentos, para a salvação das almas. Dai-nos conversão, Senhor, dai-nos santidade. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Um forte abraço, fiquem com Deus e nos encontramos novamente amanhã. Até mais!